Bom, então só para fazer aqui um warm-up, uma coisa muito, muito rápida, né? Porque a gente acabou tomando muito tempo na semana passada. Não tem resenha, a gente vai finalizar a apresentação sobre o Lookit, que é a plataforma para desenvolver experimentos em psicologia do desenvolvimento. E é a plataforma que eu estou utilizando aqui para o meu experimento nesse período de sanduíche. Então, para quem não estava, ele é uma plataforma online, que você desenvolve experimentos. Ele tem diversos tipos de protocolos que você pode aplicar o tipo de experimento que você deseja, que seja mais justificável para o que você quer testar. Foi desenvolvido pelo MIT e o mais legal é que ele fica numa. Ele é tipo colocado dentro dessa grande plataforma chamada Children Help in Science, em que você tem uma vitrine de experimentos para várias faixas etárias e vários pesquisadores de várias universidades. Então, isso aumenta a adesão das pessoas à pesquisa e tem uma série de burocracias a serem preenchidas, de acordos institucionais que devem ser estabelecidos, precisa passar por um comitê de ética, mas essa plataforma. E na semana passada a gente parou. Aqui eu tinha mostrado um pouco como está o meu experimento, como fica a carinha dele também para as pessoas, posteriormente, porque esse experimento ele sempre vai para uma avaliação de pares. Eu frisei bastante quanto isso é importante para a plataforma, porque é muito coerente. Uma plataforma feita para desenvolver experimentos, eles precisam ter um rigor científico alto, né? E eles têm um nome a zelar, que é o MIT. Então, é muito razoável que, primeiro, você tenha que ter a aprovação no comitê de ética da tua própria instituição, porque senão o experimento ele não vai ser avaliado. E antes de fato ser publicado, dele ir para essa vitrine lá do Children Help and Science, do site, ele passa por uma revisão por pares de outros pesquisadores naquele canal naquela plataforma que eu mostrei para vocês, que tem suporte técnico, tem outros pesquisadores ali, você pode tirar dúvidas, você pode interagir com outras pessoas para divulgar o teu experimento, falar, olha, preciso de revisão por pares para que tudo seja feito da maneira mais ética possível e também achar qualquer outro problema que possa ter. Então ele fica assim para nós na interface, né, dos pesquisadores para qualquer alteração, como eu havia mostrado no Edit Study Design, e para você poder ver como ele está ficando no Preview Study, mas depois ele fica bem parecido com isso daqui, sem as possibilidades, né, de você alterar protocolo e tudo mais. E aí a gente tinha parado exatamente aqui, né, de como você analisa esses resultados, lembrando que assim como a primeira parte da apresentação é algo bastante resumido, né, porque é tudo muito detalhado, muito criterioso, então só uma informação um pouco mais superficial para a gente poder dar esse grande resumo do que é o Lookit. Então, para acessar os vídeos e analisar os resultados, o pai, ou o responsável, né, na verdade, por essa criança, ele vai decidir qual é o nível de privacidade dos vídeos. Porque, como eu havia dito na semana passada, você pode fazer esse consentimento ou ali na plataforma, de uma maneira que o pai leia o teu termo, o consentimento livre e esclarecido, ou ele faz por vídeo. E a maioria dos experimentos nessa plataforma, os consentimentos são dados por vídeo. Então, é como se eu estivesse aqui agora, fazendo um experimento com essa tela na minha frente, e eu tivesse que ler tudo que tivesse aqui para poder mostrar para o pesquisador, que vai ver posteriormente o vídeo, que eu consenti em participar, e eu decido também qual o nível de privacidade desse vídeo. O que isso quer dizer e por que isso é interessante para a gente? É só uma questão de protocolo experimental? Você precisa ter um consentimento para o seu comitê de ética para qualquer problema que você possa ter um momento da tua pesquisa? Não só, lógico, é sempre uma segurança, é uma coisa que precisa ter, mas também é uma forma de você conseguir avaliar posteriormente esse dado, se ele vai ficar só como um vídeo privado, se você pode usar esse vídeo do responsável em eventos científicos, então ele tem um nível de privacidade. Se é só o pesquisador que vai poder ver teu vídeo, se você pode borrar um pouco a face e divulgar isso em evento, se você pode publicar, enfim. Isso vai para o pai no final, do teu protocolo experimental. E
Deixa eu ver. É possível que você colete um dado de um pai que não deu o consentimento, alguém que sem querer clicou e que pode não entender que essa é uma plataforma para experimentos. Vocês também vão ver quem executar experimentos nessa plataforma, que eu não coloquei aqui por causa da extensão, que eles são muito criteriosos com questão de spam. Isso talvez para a gente, como brasileiro, não vai fazer tanto sentido. Mas como é uma plataforma internacional com vários laboratórios associados, existe tipo um banco agora de dados da própria plataforma para evitar spam. E para evitar pessoas que entrem fingindo que tem filho, eu poderia sentar aqui e abrir um experimento e cadastrar uma criança falsa e fingir que eu estou fazendo um teste para poder ganhar algum benefício. Ou um card lá da Amazon e assim por diante, porque geralmente no Brasil a gente não coloca nenhum tipo de compensação, mas o site, ele já tem uma aba ali qual é o tipo de recompensa que o teu participante ganha, né? Então, eles têm um protocolo bastante rígido para isso também. Você vai ter que, primeiro de tudo, quando você chega para analisar os seus dados, é olhar se os pais deram consentimento, se eles apertaram, se você selecionar para esse consentimento ele seja feito por seleção de uma caixa, ou se ele se gravou lendo os teus termos, né? E aí a gente vai entrar numa página chamada Consent Manager, que ali você vai ter todas as respostas ao seu estudo, e os status das pessoas que realizaram vão ficar em pendente. Eu vou mostrar a tela para vocês porque vai ficar muito mais fácil. E aí você vai poder ou aprovar ou rejeitar o vídeo de consentimento. Aprovando, você vai ter todos os outros vídeos segmentados já pelas tuas condições experimentais e vão ficar ali disponível para você no Study Responses. Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Na página de detalhes do estudo, a gente clica no revisar consentimento e você vai ser levado para o gerenciador de consentimento. Aqui a gente vai ter sempre detalhado, vou dar mais um ainda, porque eu acho que não fica muito bom para a gente ver. Ops, aqui deu pra tentar chegar para o lado sem mover a página. Aqui é legal porque você tem tipo um painel de controle do teu experimento e você vai ter as respostas que estão pendentes, respostas que chegaram que você ainda não analisou, logicamente, elas ficam aqui. As que já foram aceitas, então vamos supor, aqui tem 171, tá dando muito claramente para ver, né? Mas vamos supor, quantas você já analisou o termo de consentimento e as que foram rejeitadas. Vamos supor, alguém abriu o teu experimento, começou, clicou na tela para sair. Essa resposta, ela sempre fica gravada, né? Não a resposta, mas a gravação, a entrada desse participante na plataforma, mas você rejeita porque não teve vídeo de consentimento e tudo mais. Pergunta talvez que possa estar na cabeça de alguém e que é importante. Olivia, se por um acaso a pessoa completa o meu estudo, mas não deu o consentimento, não clicou ali. Quando você faz por texto, é mais fácil, porque você pode alterar o teu código de maneira que a pessoa não consiga avançar a tela. Então você tem um quadro ali obrigatório e que ela não vai conseguir avançar a tela. Então já é uma maneira de você resolver. Por vídeo, eu vi casos, não foi, né, por enquanto o que aconteceu com a gente, até porque a gente não está usando essa forma de consentimento pelo vídeo, mas eu vi a plataforma reportar bastante algumas pessoas. Quando você abre aqui um responses, né, vocês estão vendo aqui que tem tipo Thursday, December 21st. É um vídeo que está aqui aguardando o pending, no lado esquerdo, né? Não sei se vocês veem o meu cursor. Mas quando você clica aqui, ó, não sei se vai dar para ver a caixa. Aqui tem um estudo, vamos supor, aguardando resposta, né, que está aqui para ser ainda avaliado. Aí, lógico, você pode aceitar, você pode rejeitar e tudo mais. Mas quando você clicar nele, ele já vai abrir o vídeo aqui e o programa já é esperto o suficiente para te mandar o vídeo do consentimento. Porque como é uma plataforma de gravação de vídeo, você vai ter inúmeras gravações ali dentro. Ele já te dá o do consentimento para você ver. Se acaso acontecer de você não ter o pai dando esse consentimento, falando, né, que tem esse gravado falando, aqui você tem um comment,
que você pode colocar comentários para você mesmo, porque imagina se você tiver 200 respostas a seu estudo, você deixa alguma anotação para você, mas você consegue ali embaixo, eu acho que aqui eu não peguei no print, mas você consegue entrar em contato com essa pessoa, especificamente falando: "Oi, responsável, né? Oi, fulano, eu vi que você participou do meu estudo, mas você não deu consentimento. Você aceita participar? Acho que você esqueceu". Você já manda direto para o teu participante para deixar isso e poder usar o teu dado e não perder a resposta. Toda vez que você aceita ou declina um experimento, você submit rulings e comments e ele vem para uma dessas abas aqui, né? Então, aceito ou rejeitado. O número total de respostas referentes a cada criança. Você pode escrever isso tudo em português? Aqui fica pra gente esse Consent Manager. Então, na verdade, é meio que se vira para o pesquisador. Mas na página inicial do Children Help and Science, ele tem como você deixar aquela página de apresentação onde os estudos estão mostrados, né? São mostrados em português. Só essa daqui mesmo, que é o próprio print da tela do local, assim, da interface do programa, né? E aí, quando você tem essa lista, né, como eu estava mostrando, elas ficam uma lista de respostas, essas respostas, elas vão estar com o status de pendente, porque não foram ainda analisadas, e você pode usar esse menu suspenso para mostrar os vídeos e aceitar ou rejeitar. Você vai ter na barra de rolagem aqui à esquerda todas as respostas que ainda estão esperando avaliação, e tudo ele vai dar com muito detalhe. Então, um carimbo de data e hora, né? Como eu estava mostrando ali, tipo 21 de dezembro, a hora tal. Isso também sai nos teus dados, nas tuas planilhas, para você ter exatamente o momento que cada participante entrou, saiu do estudo, consentiu, ou cada frame que foi visto. E se você também estiver usando um quadro de consentimento ao invés desse frame de vídeo, ele também vai ser sinalizado na resposta como um consentimento de pesquisa, porque, como eu disse, você seleciona a resposta ao invés de se gravar. E aí, clicando na resposta à esquerda, você tem todas as informações vão ficar visíveis. Os vídeos de consentimento vão ser exibidos na coluna de vídeos e com essa caixa de comentários que você pode deixar comentários internos. Então, sei lá, se você achou que a pessoa não leu direito, você deixa um comentário ali para você ter mais controle sobre quem era aquele participante, quem era aquela família. E um mínimo dessas informações de cada participante, ela também fica ali disponível na área de dados da sessão, né? Deu para ver bem um pouquinho aqui, quando você tem aqui embaixo. Deixa eu dar mais um zoom para vocês verem melhor. Em que você vai ter, como eu havia explicado na semana passada, o ID da criança, que vai sempre mudar, o Global ID, que é sempre o mesmo, você não vai poder publicar, Parent Name, Country and State, e qualquer outra, tipo Birthday, Gender, e algumas informações básicas ali você já tem acesso só ali pelo consentimento, quando você vai aprovar ou rejeitar, enfim. Que podem ser relevantes, né, para você já decidir ou não. Se por algum acaso, é interessante também um fato que eu não falei até agora, que você define ali, como eu havia mostrado para vocês na própria tela da apresentação do teu experimento, qual é a faixa etária que você quer investigar. Mas o site ele não bloqueia participantes. Então, se tem uma criança menor do que a tua faixa etária de interesse e o pai quer ver como que é o experimento, tem muita gente que pode entrar por curiosidade, ele não bloqueia. Ele dá um aviso para o pai antes de começar o experimento, mas esse dado ele vai vir para você. Então, às vezes, essa prévia, que esse spoiler, ele já é interessante para você, porque se eu olhar o aniversário da criança, você já vê que ele já é um participante que precisa ser descartado, mesmo que tenha executado bem o experimento, porque não está na tua faixa etária de interesse. E a plataforma, acho que como uma maneira de não fazer as pessoas repelirem, né? Às vezes a gente sabe que a adesão é baixa, principalmente com criança,
eles avisam antes de você começar o experimento que a sua criança não está na faixa etária de interesse do estudo, mas eles não dão um bloco. Enfim, né, você consegue ver alguns dados demográficos aqui. Você pode, quando terminar, você pode não, na verdade você deve, como eu falei, mandar aqui, né, nessa parte de baixo. Queria botar uma setinha aqui, só pra ver, mas submeter a decisão, né, de aprovado ou reprovado. Você envia essas decisões e comentários nessa parte inferior da lista e você pode. O horário da decisão do consentimento e quem foi o pesquisador responsável, ele também vai sair na tua planilha de dados. Para você saber quem foi a pessoa, quando você está com um estudo, por exemplo, com vários colaboradores, quem deu o consentimento naquele estudo, você pode adicionar qualquer comentário e eles todos vão estar nos teus dados do JSON, que é o tipo de texto, né, que gera esse código. Como eu falei, para quem entende programação, eles falam que não é uma linguagem de código, mas essa linguagem de texto que tanto é criado o experimento como você tem essas respostas também nessa possibilidade ou na planilha do SCV, que é aquela normal do Excel. Tudo vai estar ali registrado para você saber. É obrigatório um tipo do termo de consentimento. Você tem que fazer o teu estudo de uma maneira que não ocorra nenhum erro no momento do consentimento do seu participante ou da família dele. E como eu havia dito, caso tenha, se por um acaso a pessoa ficou quieta e leu em voz baixa, isso é um problema. Você precisa escrever para esse participante e falar, olha, você talvez não tenha percebido, mas o participante ele precisa ler em voz alta, se gravar lendo. Então, às vezes, é até importante frisar isso, porque quem já mandou pelo menos um formulário para a população geral sabe que às vezes as pessoas respondem coisas absolutamente nada a ver. Então, às vezes, deixar, olha, leia em voz alta, que você está de acordo em participar dessa pesquisa, porque se a pessoa só ficar se gravando e ficar quieta, isso é um problema para a plataforma. Ou então, como havia dito, torne impossível prosseguir da página de pesquisa do consentimento se ele não clicar que ele ou aceita ou não aceita participar. Se ele não aceitar, você pode inserir uma função, que é uma função de randomização, que se a pessoa já falar li e não estou de acordo, o experimento ele vai ser encerrado. Então você consegue inserir essa fórmula ali para ele já ir para o final e obrigado, enfim. Você pode fazer esse condicionamento no seu código, né, com base nas respostas às perguntas do seu consentimento. Então, se ele apertar que não concorda, você vai para uma tela de tipo, o estudo terminou, muito obrigado. E para você baixar esses dados, como é que você vai baixar para poder analisar? Porque até então ele está ali naquela janela do Consent Manager da plataforma. Você pode baixar as respostas desde o termo de consentimento, esses pequenos vídeos que a pessoa está se filmando e lendo ali o teu TCLE. Você pode baixar dados da conta do participante, mas como eu havia falado na semana passada, tem que tomar muito cuidado, porque eles tomam, assim, muito cuidado e dão muitas orientações sobre você. A plataforma já gerar um número para cada criança, a chance desse número de um 0,00 não sei quanto, para você não ter vazamento de dados. Porque, lógico, pode comprometer o próprio nome da plataforma, então eles frisam bastante isso ao longo do documento, né, do tutorial. Então, a conta da pessoa, os dados demográficos, tem uma pesquisa ali para você falar, né, não só os dados básicos da criança que você vai precisar, a idade em dias, a data do aniversário, mas também de formulário socioeconômico, que é muito legal. Porque quem aqui já trabalhou e mandou algum formulário sabe que a gente precisa incluir esses dados, né? Então, a plataforma ela já te dá bastante background nesse sentido para você saber como essa criança está crescendo, qual é o meio que ela vive, enfim. E os dados das crianças, logicamente, associados a essa conta que é criada por um dos responsáveis. Então, você vai ter acesso às informações técnicas da inscrição dessa família plataforma, aos dados demográficos que podem ser relevantes para a tua análise de dado, saber quem é essa família, quem são essas pessoas, e os dados das crianças, que são os vídeos associados à resposta
do teu protocolo experimental. Os vídeos, desde o vídeo de consentimento, a gravação do experimento, lógico, você vai ver a criança ali reagindo aos teus estímulos durante a sessão. E a questão da privacidade, de como esse vídeo vai ficar. Ele pode escolher fazer o experimento inteiro e decidir retirar o vídeo dele. É uma opção que ele tem, e aí não tem como você, num protocolo como o meu, por um exemplo de Look While Listening, analisar o vídeo dele. Então, a pessoa entrou e quis fazer. Mas acho que esses casos são bem raros. Para baixar esses dados, a gente está sempre dentro daquele experimenter, né, que estava mostrando semana passada, onde está o teu código, onde você muda o teu protocolo experimental, faz alterações no teu design, enfim. Mas para visualizar todas as respostas que você já aprovou lá no Consent Manager, você vem para a esquitão com consentimento confirmado e vai clicar em View Responses. No View Responses, você tem todos os detalhes dos estudos e vai conseguir ver os vídeos. Como eu falei, a plataforma já vai dividir para você. É uma opção, na verdade, você coloca isso no teu código. Se você vai ter os teus frames já segmentados pela própria plataforma, o que vai te ajudar muito, né, num experimento de localized listening, porque cada condição experimental você tem um videozinho para cada resposta e você tem acesso ao vídeo de consentimento. Ao, por um exemplo também, como eu estava mostrando lá no meu código na semana passada, ao attention grabber, que você consegue ver antes da tua condição experimental se a criança estava olhando para o meio da tela. Se você coloca algum bichinho no canto esquerdo superior, se o teu participante estava focado naquilo ali. É uma maneira de você ter mais controle de, antes de começar o teu trial experimental, que o teu participante estava focado em determinado elemento em tal posição na tela. Então, você tem acesso a todos esses vídeos. E aí, você pode filtrar o vídeo que você quer. Você pode fazer download de todos os vídeos ou você pode fazer download só dos vídeos de consentimento. Falar, preciso revisar se todos os participantes que de fato eu estou usando na minha planilha de dados consentiram participar por vídeo. Eu tenho isso, tá tudo certo, todos os consentimentos. Você vai e baixa só os vídeos de consentimento. Você tem como ir refinando ali o teu critério de dados. E aí é legal aqui, querendo chamar a atenção para vocês, que o Consent Manager aqui era onde a gente estava, para poder dar o consentimento e salva. Tudo que você faz nessa plataforma, você muda uma vírgula, salva. Porque senão ele não vai, se você sem querer esquecer de salvar, ele não vai vir para cá. Porque aqui já são os teus vídeos que foram aprovados. Olivia, Você... Oi. só uma dúvida, eu acho que você falou e eu que não Aham, tá. peguei. Esses vídeos, né, dos participantes lendo o TCLE, é obrigatório por essa plataforma fazer em vídeo ou pode ser só pela leitura e com a resposta do consentimento? Agora, o nosso estudo, ele está quase na fase final, indo para essa análise de pares. Pelo tutorial, você só precisa ter o consentimento. Não necessariamente ele precisa ser por vídeo. Eles dizem que preferem por vídeo. O próprio pai lendo. Então, nessa página estaria escrito lá: leia as informações em voz alta. Eu tive que falar, visualizando todos os vídeos do estudo. Eles preferem por vídeo, mas não seria um problema você colocar a tela com o TCLE por escrito e a pessoa clicando em li e aceito ou li e não aceito. Aí vamos ver se eles vão questionar. Mas acho que essa era uma questão de preferência mesmo. Foi? Foi, obrigada. Nada. Tem a Individual Responses, que é muito legal também, porque aqui você consegue ver a resposta de cada participante. Como eu estava falando, se você tem, no meu caso, 6 trials experimentais, eu consigo ver os 6 vídeos já cortados, pegar aqui pelo nome da minha condição, porque ele vem assim com um nome gigante, como vocês podem ver aqui. Só que ele já te fala aqui, se você olhar no meio, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Aparece vídeo consent, tá vendo? Mas você pode nomear, né? Caso esse daqui não fosse sobre o vídeo consent, porque a gente estava nessa aba,
você consegue ver no teu individual responses se aquilo ali é o teu frame experimental e qual é o frame que ele estava vendo. O mais interessante disso tudo é que para evitar vieses, o próprio site ele não te dá o áudio. Então, lembrando, eu tenho um protocolo que a criança, ela simultaneamente vê as imagens e escuta um estímulo auditivo. Só que a plataforma, então, sabe, se você mesmo, que é o pesquisador que desenvolveu, vai analisar os dados, se você tem uma equipe imensa, enfim. Então, para evitar que você tenha algum viés, ele tira o som para você não falar: "Ah, eu sei que a imagem-alvo estava à direita, e a pessoa estava olhando à direita". Você só vai ter isso detalhado na planilha, mas claro que é mais trabalhoso do que às vezes você ficar olhando ali, monitorando o olhar da pessoa e escutando o áudio, né, que fosse a imagem-alvo. Então, é uma forma também de você ter mais robustez nos teus dados. Aí que você tenha all responses, você pega todas as respostas, todos os participantes, e os demographic snapshots, se você quiser ter um spoiler ali dos teus sujeitos, enfim. O formato dos nomes dos vídeos fica esse dado gigante. E o que que esse dado gigante? Ele é completamente aleatório? Não. E você tem aqui nos dados, né, você vai ver pelo tutorial, como estudar o que que significa cada um desses elementos que vem aqui nos colchetes. Então você tem video stream, porque você tem, né, um tipo de documento, um tipo de resposta em vídeo, study o ID, que é a identificação, a order frame name, então a ordem do frame que apareceu, com o nome desse frame. Então aqui você tem, tá vendo que antes do video consent você tem o número 1? Porque nesse momento foi a primeira coisa que apareceu para o teu participante. Quando ele gera essa planilha de dados, ele vai colocando os teus frames numerados. Ó, essa foi a primeira coisa que o teu participante viu. Então, só para você poder ter mais controle. E assim por diante. Então, a resposta desse sujeito, né, dessa identificação, não sai nome. O timestamp, como eu havia falado, sempre é um carimbo de data e hora, pra você saber exatamente, olha, esse foi o primeiro frame apresentado, eu tenho o número 1 aqui, eu tenho o nome do frame, que é isso que você dá, então o video consent, que é um dos frames obrigatórios, como eu também tinha falado na semana passada, você tem alguns que são obrigatórios e os outros, logicamente, você vai adaptando, manipulando, ajeitando o tipo de protocolo experimental que você quer, e alguns dígitos aleatórios que você que ele vai te dar, enfim, e que você pode ir selecionando o tipo de informação que você quer e o formato do vídeo em MP4. Que tipos de dados, além dos vídeos, são coletados durante um estudo? Então, esse registro de resposta, como você me perguntou agora, ele é sempre criado, independente, como eu havia dito agora, hoje mesmo, né? Do participante terminar, finalizar, clicar no botão finalizar experimento, que é importante você botar, mas ele sempre vai ser gerado. É como se fosse ali uma prova de que a pessoa ela entrou no trabalho. Que, sei lá, se der alguma confusão também, a pessoa requerer imagem, enfim, você tem ali um carimbo de data e hora, a atribuição da condição quando você analisa os dados, né? Até onde a pessoa foi antes de fechar a aba, antes de desistir, levantar, a tela ficar preta, enfim. A sequência desses teus frames, o que que significa? Quando pegar ali a planilha, eu trouxe alguns para poder ilustrar para vocês, a sequência de fato que aquilo foi apresentado, e se tá batendo com ali as suas condições. Mas por que que não uma sequência de 1, 2, 3, 4? Porque você vai falar: "Ah, tem uma ordem que deve ser lógica". Tem uma ordem lógica, mas quase todos os experimentos psicolinguísticos ou neurofisiológicos vão ter randomizações. Então você vai precisar saber exatamente qual é a sequência que foi apresentada, porque o participante ele pode cair numa lista, um participante cai numa lista e um outro participante cai numa outra lista. Então, você vai ter ali exatamente nos seus dados como saber em qual condição aquela pessoa estava, né? Com todas as informações, carimbo de data e hora, a duração do frame, quantos milissegundos e assim, né? Você tem informações específicas do quadro para cada tipo de quadro, né? Para cada tipo de frame, que é o nome que aparece lá.
Cada tipo desse frame, do teu experimento inteiro, ele salva esses dados diferentes, mas salva todos os dados. Então, se você tem um frame de consentimento do vídeo, você vai ter toda a informação de carimbo de data e hora, qual foi a ordem que esse frame apareceu, qual foi a informação de quem, na época, quem em algum outro momento aceitou o vídeo desse participante, né? E as respostas para esse frame unicamente. Então, tua planilha de dados ela vai ficar grandinha, porque ela tem o detalhamento de todos os frames que você coloca no teu experimento. E aí, esses dados, né, capturados por cada quadro em específico, né, os frames, são listados na documentação nos dados coletados. E esses dados vão para cada tipo de informação que você pede para o programa criar, sobre uma tela chamada Event Timings. Então, para você saber também quanto tempo, quantos segundos durou. Então, vamos supor, eu falei para vocês que a gente tem uma tela, que é sempre muito recomendado você colocar, que você tenha certeza, ou o máximo de certeza possível, que antes do teu trial experimental, que é ali o que você precisa saber, o teu participante ele tem um attention grabber, né, um chamador de atenção, que ele começou o teu experimento olhando para o meio da tela, para não ter viés se ele já estava olhando para a direita ou para a esquerda. Com o Event Timing, você vai saber exatamente em que hora, em que minuto, em que segundo o teu Attention Grabber apareceu antes de cada trial experimental. Que a gente fez isso. A gente tem 6 trials experimentais. Antes de cada um deles, tinha um chamador de atenção. Para a gente saber que, antes do mais importante para a gente, a criança estava olhando para o meio. Faz barulho, troca cor, para a gente ter esse cuidado metodológico na hora de analisar as coisas. E esse Event Timing, ele vem dentro do JSON, que é aquele tipo de resposta que vem como se fosse o próprio código, que eu mostrei para vocês na semana passada, incluindo minimamente o evento com o registro de data e hora, quantos segundos durou aquele frame, que às vezes nem vai ser relevante o segundo para você, é só para você. Ah, minha criança ficou muito agitada. Deixa eu ver um frame antes do experimental, se ela já estava muito agitada ou se ela realmente começou o experimento olhando para o meio. Cada chamador de atenção vai durar 3 segundos. Você tem ali exatamente a hora, o minuto e o segundo que aquilo começou, o carimbo de consentimento. Todas essas informações detalhadas vão para cada protocolozinho ali listado na tua sequência. Muito importante, como eu falei, você vai ter, lógico, a identificação de quem era aquele participante. E você tem 2 tipos de informações que vão para a tua planilha, e eles falam isso desde o início para você entender como funciona, chamados de hash e global, né? Qual é a diferença entre eles? Por que 2 identificações? Os IDs globais, você pode baixar para os dados de conta, que são relacionados a essa conta dessa família, com o nome do filho e os dados demográficos que esse pai preencheu lá no início, quando ele decidiu se cadastrar na plataforma, ou porque ele já vai participar do teu estudo, ou porque ele é uma pessoa envolvida com ciência e ele quer ficar ali recebendo e-mails e se inteirar de quais estudos estão sendo rodados. Você só precisa dele se você de fato quiser vincular participantes em estudos. Vamos supor, eu hoje testo crianças de 2 anos, mas eu quero ver se com 4 a criança ela já teve um salto no desenvolvimento e consegue compreender melhor conceitos abstratos. Então, posso fazer um estudo longitudinal. Essa plataforma me permite isso. Então, eu consigo saber, pelo ID global, que o participante da planilha tal, que teve o resultado X, quando tinha 2 anos, tem um padrão, quando você analisar, dessa forma para palavras abstratas mais velho. E você consegue ver isso a partir da identificação global, que é um número só dessa criança. Só que você nunca pode publicar o ID global. Você pode usar os campos de identificação com os chamados hash ID, que são esses números aleatórios. São sequências de 6 caracteres. Então, toda vez que você tiver essa sequência lá, ele vem, lógico, na planilha, identificado com hash ID, e
você vai ter uma sequência de 6 números. Interessante, como eu estava dizendo, você pode ter muitos dados para a tua análise e que, às vezes, propriamente para a tua análise dos teus resultados experimentais, eles não sejam tão relevantes. Mas a orientação da plataforma é, como o ID global, ele é o ID global para conta dessa família cadastrada, a orientação é, não baixe o ID global, baixe sempre o hash ID. Se você não está fazendo um estudo longitudinal, baixa o hash ID, porque eles são muito preocupados com essa questão de vazamento de dados. Então, né, os participantes também, é importante frisar, eles podem participar de estudos de vários laboratórios pelo mundo, que estejam ali cadastrados. Então, isso significa que se os pesquisadores usarem diferentemente os identificadores exclusivos do banco de dados, os IDs globais referentes ao cadastro de conta, as crianças e as informações sociodemográficas dessa família, diferentes laboratórios vão ter o mesmo identificador para as mesmas crianças. Então, você vai saber quem participou do meu experimento, quem participou do seu, se você ficar publicando esse ID global. E houver um vazamento de dados, você pode ter o cruzamento desses dados, né? E o que pode, logicamente, ser muito mais prejudicial. Agora, se você tiver o hash da ID, que ele gera a sequência de 6 dígitos aleatórios, você não vai ter esse problema, porque ele é um número aleatório mesmo para uma mesma conta. Isso é importante para permitir a colaboração, caso você tenha aprovação do teu comitê de ética para combinar dados de estudos diferentes, mas significa que se você e outro laboratório publicarem essas ideias, uma pessoa poderia vir e vincular esses estudos. Então, é só uma preocupação de preservação de dado, né, para milhões de experimentos entre países e tudo mais. Os IDs regulares, que são os hash, né? Eu deixei o hash aqui como regular, mas não sabia, na verdade, como fazer essa tradução, porque é algo da plataforma. São essas sequências de 6 caracteres, que vai aparecer assim, não tem nem acesso ao nome da criança se você não quiser, que vão identificar essa conta, essa criança, e um recorte demográfico, porque todas as informações que você pegar de dados sociodemográficos vão estar com esse identificador aqui, que é essa criança em específico. Mas esse é o ID que você pode publicar, que é o hash. A mesma criança sempre terá esse mesmo ID hash dentro de um estudo específico do Lookit. Mas essa criança teria um ID hashed diferente em um outro estudo, mesmo que você estivesse executando. Então, lembra que eu falei, eles são muito preocupados com a questão de política de segurança de dados, de coleta de dados, né? Esqueci como é que a gente fala em português. E para isso, mesmo que eu execute um outro experimento para uma outra faixa etária, uma criança que já tenha participado do meu experimento de doutorado, e eu vá executar outro, vai ter um outro hash de ID. Mesmo que seja uma conta, o Global ID é sempre o mesmo, hash é diferente, para evitar qualquer possibilidade de cruzamento disso daqui. Essas informações são exibidas tanto no gerenciador de consentimento, aquele da aprovação dos vídeos, nas respostas individuais, você saber, logicamente, todas as respostas e nas visualizações dos participantes por e-mail. E você pode simplesmente chamar de ID, porque se o Global não é para ser publicado sob hipótese nenhuma, você chama esse daqui de ID e segue a vida feliz. Para você baixar esses dados, a gente estava lá naquela página, onde você consegue acessar todos os dados, e aí você tem Individual Responses and All Responses, como eu estava falando para vocês. Olha que bacaninha. Como é uma plataforma desenvolvida para experimentos, para execução de experimentos, você consegue, como eu estava falando, colocar aqui o que você quer que venha para a tua planilha, incluindo os dados sociodemográficos desse participante, né, vinculado a essa conta. Então, você pode pegar age data to include rounded age, age in days or birthday. Já faz o age in days, porque você já tem ali exatamente quantos dias a criança tem de vida no momento que ela fez seu teste. Você não precisa ficar aplicando fórmula em planilha de Excel.
e outras informações do participante que você pode incluir nas suas respostas. Então, o nome da criança, se você quiser. Child Global ID. Nunca, basicamente, não sei porque ele deixa aqui, enfim, se precisar consultar, lógico, né? Mas a orientação é nunca baixa, para já não ter risco dessa informação acabar vazando em alguma circunstância. O gênero da criança, quanto tempo de idade gestacional, as condições dessa criança, se ela tem algum comprometimento, as línguas, as informações adicionais, se a mãe quiser deixar, o pai lá, o nome do pai e o Parent Global ID. Global ID, esquece, né? Só em último caso, que você precisa conferir alguma coisa muito conferida, mas a orientação é esquece o Global, fica sempre com ID do hashtag, que ele já vai gerar na tua planilha, lógico, para você saber de qual criança ali que vai ter sempre esse hashtag ID que você está tratando. Você vai clicar, né? Todas que já tiverem consentimento confirmado, você vai ter acesso aos dados a partir do View Responses. E aí você vem em All Responses, que era essa página aqui que eu deixei aqui o print para vocês. Você vai ter que ter permissão, porque nem todas as pessoas vão ter acesso aos dados. Ou você vai ter uma conta de pesquisador, ou você tem uma conta de administrador, ou você tem uma conta de analista de dados. E só os 3 vão ter acesso a essa parte de All Responses aqui, justamente para evitar qualquer política de gravação de dados. Isso é para limitar, como eu havia dito agora, o potencial de divulgação acidental das informações. Então, a orientação deles, pelo próprio tutorial, é você limitar o que você baixa para evitar informações adicionais. E você consegue decidir, como eu havia falado, quais informações você já quer que apareçam nos teus dados. E esses dados você pode gerar em JSON, acho que eu esqueci de falar, que é como se fosse essa linguagem de programação. Ou você pode gerar, em planilhas CSV. Então, tá vendo? All Response Data. Então, tudo que você quiser selecionar, você pode baixar em JSON, ou você pode baixar em CSV. E aí vamos supor, eu não quero olhar para tudo agora, não quero as informações sociodemográficas. Coloca Frame Data. Ele vai te dar o dado especificamente ultra detalhado, com time stamp, com quem na época deu o consentimento para cada frame. Então, se você tem no teu experimento 48 frames, considerando o teu experimento todo, são 48 frame data que vão vir ali. Mas eu quero só os dados experimentais. Você pega lá o teu frame experimental, o nome que você deu, condição 1 e seleciona as informações dali. Mas você pode pegar só o frame data. E child data você tem as informações específicas da criança. Você consegue selecionar ali também para baixar o tipo de informação que você quer. Então, aqui já falei como clicar no arquivo. O que você pode e o que você não pode publicar. Os principais itens que você precisa evitar publicar são os Global IDs. Eu vou trocar isso daqui, porque na verdade o Global ID não pode. As datas de nascimento, os nomes, de fato, né, em vez do número, do hashtag ID, e as respostas de pesquisa demográfica, porque podem ter um risco de ser vinculados aos vídeos. Eles explicam lá que a chance é 0,0 não sei quanto. Mas é isso, a gente segue os termos de uso, lembra que tem aquele testezinho para fazer. Se você não tiver certeza, revise os termos e condições sempre que necessário para não cometer nenhum erro. As identificações de quadro. Os formatos, né, acabei falando já, podem vir ou em JSON ou em CSV. As IDs de quadro, cada quadro em uma resposta é identificado por um ID. Então, como eu estava falando, lembra que o vid consent no exemplo ali apareceu com 1? Você vai ter um número gerado ali na tua planilha para cada tipo de frame que você tinha. Mas eu não estou interessada em olhar o Attention Grabber. Ele vai aparecer do mesmo jeito. Você pode depois excluir. Você manipula manualmente a tua planilha. Mas você vai ter cada informação do teu protocolo, como você fez o teu teste inteiro,
detalhado ali na tua planilha. Você vai ver nos arquivos de vídeo e nos downloads de dados. Isso é sempre baseado nos teus frames, então nos quadros, né, nas telas que apareciam, e na sequência do teu estudo. Como você escolheu apresentar isso daqui? Ah, primeiro eu tenho o experimental frame. Eu botei a condição experimental 1, pato e bola. No experimental frame 2 eu tenho óculos e garrafa. Ele vai te dar ali na sequência do teu estudo e qual ordem foi apresentada, lembrando que não são a mesma coisa. Por quê? Se você coloca uma possibilidade de randomização e a ordem dos seus trials está randomizada de algum jeito, não é porque você às vezes começa com frame 1, com experimental frame 1, que ele pode vir em primeiro. Então é por isso que o programa vai dar pra gente ele identificado assim por número antes do que apareceu, só para você ter certeza, além de outros dados que você pode cruzar de timestamp, qual evento apareceu e em que ordem, né? E logicamente a ordem que vai seguir a sequência lógica de 0 a quantos frames você tiver. Quando o teu estudo começa, esse protocolo é analisado para criar uma lista ordenada de frames, expandindo quaisquer grupos e randomizadores. Então, você vai ver ali essa lista ordenada, mesmo que você tenha um grupo expandido, porque você pode colocar no teu experimento, se a pessoa clicou, tem um autismo, você está desenvolvendo um estudo com uma população específica, ela pode ser randomizada para uma lista e se a pessoa fala que não tem, pode ir para outra. Então, é por isso que existem esses identificadores antes aqui, para você saber o que a pessoa está vivendo em qual ordem. Os IDs de frames que você verá nos dados estão response sequence 0, response sequence 1. Ele vai te direcionando aqui para cada um deles, como foi mostrado para o teu participante na tabela. No CSV, divisão geral da resposta, na tua sequência também no JSON, que são as duas possibilidades de você ter esse estado, no Frame ID, tanto para o CSV quanto para o JSON, e que começam com o índice do frame. Então, vai de 0 até o número que você tiver de frames naquele experimento. Esses números são preservados se alguém pula uma janela do estudo. Por exemplo, devido ao envio do Select Next Frame. Se a pessoa sem querer clica e não está ali bloqueado, você não coloca um comando no teu código para ele bloquear a tela, ele vai ser preservado. Mas ele vai te indicar que o teu participante pulou para o final da pesquisa, após consentimento. Então, você pode ver na sequência assim a ordem lógica de número que é mantida. Então, apareceu o primeiro Video Configuration, que é uma coisa técnica. O Video Consent, que é o consentimento de vídeo do participante. Test Trial, apareceu um Test Trial. Vamos supor que aqui você teria dado um nome, bola e pato. Era esse teu Test Trial. E, sem querer, a pessoa fechou, ela vai para o Exit Survey. Então, ali você consegue ver direitinho o que aconteceu, por que a pessoa assim, por que a pessoa não terminou, não, mas você consegue ver que a pessoa terminou o estudo antes da hora também pelo sequenciamento desses identificadores de quadros, né, de frames. Se o participante repetir um frame que você não colocou, não era intencional, navegando porque apertou um botão anterior, porque botou o Select Next, ou repetindo um quadro, a sequência mostrará a ordem real em que ele viu os quadros. Então, se ele pausou o teste 2 vezes e começasse do início a cada vez, você ia ver Video Configuration, Video Consent, Exit Survey. Começou de novo. 0, 1, aí fez até o Test Trial. O Test Trial está como 2 aqui. Vocês estão vendo? Ainda estão vivos? Tá todo mundo aí? Estamos vivos. Quando, Vivos. se ele, por um exemplo, vir para um test trial e começou 3 vezes o teu teste, e ele conseguiu ver um test trial, vai aparecer como 2 aqui. Você tem como seguir o passo ali do teu participante, né? Step by step. E as respostas de estudos individuais, como eu havia falado, tentando dar uma corrida para não atrapalhar muito o Pedro, né? Porque a gente também tenta fazer as coisas mais rápido, para não atrapalhar, mas enfim. Você pode clicar no Show Responses nas respostas individuais.
Você sempre vai ter que ter uma função atribuída ou como administrador, ou pesquisador, ou de analista. As respostas só aparecem nessa visualização depois que você confirma o consentimento dele lá naquela primeira janela, de onde a gente começou hoje. E as respostas de pré-visualização e reais vão aparecer aqui, dependendo do tipo de permissão que você tem na plataforma. Mas as de pré-visualização daquele mini videozinho, eles vão estar marcados com o P, que significa um preview. Mas aqui nos estudos, né, quando você clica em respostas individuais, principalmente, é muito legal, porque aí você consegue ver os frames, né, que você quiser baixar ali para já ir para tua condição experimental para ficar acompanhando o olhinho da pessoa. Quando você tem aqui, pergunta? Não? Quando Oi? você, achei que era pergunta, que alguém ia perguntar alguma coisa. Quando você tem as respostas individuais, tudo vai aparecer aqui como eu estava falando. Você consegue ter esse mini preview aqui das respostas. Então, olha que bonitinho. Child ID, aquela sequência de 6 letras e números aqui, que é essa que você vai usar para a tua vida. Aí, essa daqui você já baixou. Se você quiser ter só um spoiler aqui, ai, tô muito curiosa para ver essa criança, para ver se tava legal já. Você tem um preview. Clica aqui, você vai ter esse spoilerzinho aqui antes de fazer o download. Então, olha, tudo que você consegue observar na tua planilha ou no teu JSON, né? Porque esse daqui, ó, data type, tá em JSON, que é tipo a nossa linguagem lá para montar o nosso experimento. Você tem o response, você tem o status complete do experimento, a data, isso tudo vai sair aqui pra gente. Então, a mesma coisa, ó, response, para você saber o tipo de coisa que você está analisando. O ID, a sequência gigante aqui do Global ID, a sequência que essa pessoa viu, a configuration do vídeo no 0, depois ela foi para o video consent e por último, exit survey. Ah, ela pulou, ela não fez. Você consegue ver aqui. Depois, se ela volta, ela. Só um minutinho, gente. Se a pessoa, por um exemplo, veio para conditions, você consegue ver que ela estava. Que esse foi o 8º evento da condição experimental que ela foi exposta. E aqui tem um nome, ó, Path, Fees and Videos. E Sort Type, Which Objects, tudo o que ela viu. E aqui embaixo estão os vídeos para download. Como eu falei para vocês, os vídeos também vão vir com informações desde o nome até se você baixar a planilha. Então, Video Stream, o identificador dessa pessoa aqui, ó, vou tentar botar em outra cor. Isso tudo são informações referentes a tipo de informação para você conseguir se localizar. Aquela coisa, se a gente está sendo ajudado ou não, a gente não sabe, porque é muita informação. Existe um dicionário para você interpretar esses dados. Aqui, número 1, ó, porque é video consent. Ah, tá batendo aqui? Tá batendo. Tá vendo que o video consent tá com 1? Video consent aqui. Na planilha de JSON. E aqui no nome do próprio vídeo, vou ter que apagar porque não tô conseguindo tentar. Video consent número 1. E assim por diante, tá? Isso se você baixar em JSON. Você vai ter ali as informações de ID da criança, o ID da resposta, o status de conclusão do estudo, a data que ele foi iniciado, tudo à direita. Você pode baixar no JSON, no JavaScript, Object Notion. Você pode baixar como um resumo CSV. E todas essas informações vão vir listadas num formato longo de dados ou as informações que você selecionar aqui. E todos os dados de respostas estão vinculados no Video Responses que você vai ter acesso a gerar essa planilha e acesso ao vídeo desse participante. Só para ilustrar para vocês aqui, todos os dados salvos quando o sujeito participa de um estudo variam com base em como o teu experimento ele foi montado. Então, um exemplo que você pode baixar de uma única resposta. Lembrando que o Timing Objects foram encurtados aqui para mostrar um evento só. Então, por isso que ele vai ficar muito grande.
Quando você olha aqui, você tem indicadores, como eu estava explicando, o consentimento, o study, quem é esse participante, o Global ID está aqui, o Hashed ID, que é o que você pode publicar, se tiver um apelido que a pessoa colocou lá, e aqui você tem Experimental Data, Moody Survey, Active, ele respondeu 4, ele apertou 1. Oi? Achei que era pergunta, mas enfim. O Event Type é um molde de questionário com o botão Next Frame, isso tudo você definiu no teu código. E o teu timestamp. O teu timestamp, na verdade, né, é o que gera, foi o momento daquilo ali. Esse daqui foi o evento 3, mas o Video Configuration foi o 0. Como eu falei, ele não vai respeitar uma ordem lógica. Você vai acompanhar por aqui, caso você queira. Se o Video Configuration for muito importante para você, você consegue saber que ele foi o primeiro. Toda vez que aparecer uma configuração de vídeo, porque você quer fazer uma recalibração do olhar da pessoa, você consegue ver pelo Video Configuration. E todos eles vão ter o mesmo tipo de informação ali de identificação. Você pode ignorar, lógico, mas você vai conseguir ver ali, ou pelo tipo de nome do video stream, com a identificação dessa pessoa, qual é a ordem que ele aparece, né? Sempre um, e assim por diante, para você ter a maior robustez possível. E aí, é assim que a resposta vai ficar, por um exemplo, em JSON, né? E você tem absolutamente tudo. Então, se você selecionar lá Age at Birth, você vai ter relacionado a idade gestacional em semanas de nascimento. Ai, não quero porque já é muito dado ali em JSON. Não precisa botar, foca no que você precisa e bola para frente. Eu fui tentando explicar de maneira agora mais rápida, né, para não tomar muito tempo do Pedro, mas você tem um dicionário de como interpretar essas informações aqui. Então, eu tentei fazer uma tabela para ficar mais rápido, um dicionário, um sumário para quando precisar analisar. E aí, o que que é o ID, o que que é o ID, date created, enfim, para vocês terem, mas eu fui explicando mais ou menos aqui. O concluído, o status, né, desse estudo, se a pessoa de fato, o participante, ele concluiu ou não o último frame e clicou em fato, né, de fato, coloca sempre uma mensagem para o teu participante, porque é muito comum a pessoa chegar no final e esquecer de clicar, você não perder. Se o vídeo, o pai, o responsável, enfim, o participante de maneira geral, decidiu retirar porque ele não quer a visualização do uso do vídeo dele, a elegibilidade. Então, se o teu participante, ele vai aparecer, ele estava muito novo. Lembra que eu falei lá no início que a plataforma ela não dá bloco no teu participante? Se você faz um estudo com determinada faixa etária, coletando dados de determinadas pessoas, e ele não está nos critérios de seleção do teu estudo, ele pode prosseguir no experimento, vai aparecer para ele uma mensagem, mas a pessoa quer fazer e a plataforma, para não restringir, às vezes a adesão à pesquisa já é tão difícil, que ela vai colocar, mas já vai aparecer para você ali, né? Inelegível, muito novo, muito velho, ou algum outro critério, enfim, se tem alguma condição, e aí você consegue ir observando ali. Você pode colocar o Parent Feedback, que eu esqueci de falar. Tem um campo ali no Consent Manager do vídeo, que você não só coloca os comentários internos, como mostrei, mas você pode falar, já mandar uma mensagem de carinho para esse responsável, para esse participante, falar muito obrigado pelo seu tempo, né? Foi ótimo que você tenha participado. Diferença de datas entre dia de nascimento e tudo mais. A privacidade do vídeo, como eu estava explicando, que é muito importante. Se o pai opta pela privacidade desse vídeo, se ele vai ter um nível privado, somente as pessoas com acesso ali aos dados podem, né, acessar. Se ele pode ser divulgado para evento científico e se ele vai ser público, ele vai ficar lá na plataforma para qualquer outro pesquisador observar. Ele vai para esse Databerry. Não sei como é que pronuncia isso daqui direito, gente, desculpa. Mas ele fica ali, né, numa base de dados. Enfim, fui colocando todos esses dicionários para vocês, né, para tentar identificar mais fácil. O sequence é muito importante, como eu falei, você tem duas chaves maiores na elaboração do teu código. O sequence é como é a sequência dos teus frames, dos teus quadros, como que ele aparece,
qual é a ordem, qual é o frame ID, porque você sempre vai lidar com a identificação do frame, com a identificação da pessoa, e, enfim, as tuas condições. Então, ele vai dar tudo isso para você na tua planilha de resultados. A decisão que vai ser, né, se foi aceito, se ele estava rejeitado, caso você queira pegar a resposta de um que tenha sido rejeitado, o consentimento, ele foi revisado e mesmo assim foi julgado como não suficiente, o pai não terminou de ler a informação. Você pode rejeitar. E pending, aqueles que ainda estão esperando avaliação. Árbitro é a pessoa que, o pesquisador que deu ou não um consentimento. A hora, um comentário adicional, que são aqueles que você pode adicionar. E a interpretação desse experiment data. Você tem a estruturação, como eu estava explicando aqui, em JSON, que segue toda aquela lógica que eu estava explicando para vocês. Do sequence, né, numerado, condition, você consegue ver. É como se fosse o teu próprio experimento, né, que vai ser sequenciado em JSON, para cada um deles. Então, quando a pessoa entrou no Experiment Data, o intro video é sempre sinalizado com 0. Você tem o event time com o tipo de frame que era, o timestamp, quem fez consentimento e assim por diante. O Experiment Data é um objeto com 3 chaves que correspondem aos nomes dos quadros que estão lá na tua sequência. Cada um dos valores associados tem uma propriedade do Event Times. É o lugar que vai colocar a interação do usuário na plataforma, né? Como aquilo estava acontecendo, qual horário estava acontecendo. E quando que o usuário progrediu para o next frame, ou se ele finalizou o experimento. Você vai poder ver os eventos de cada quadro, olhando para a seção eventos, né, chamada de frames. Você pode incluir as informações adicionais para indicar quando, em relação ao fluxo do vídeo, esse evento aconteceu. Ah, fiquei em dúvida disso daqui. Você pode olhar a data, você pode olhar a duração em milissegundos ou em segundos. E qualquer outra informação, qual era o tipo do teu frame, se era experimental, se era configuração de vídeo, se era um questionário, se era um attention grabber, e assim por diante. E, enfim, de dados coletados, o que mais você pode ver, do que você selecionou. Para visualizar os dados demográficos, você pode ir no View Responses e clicar nos instantâneos demográficos. Ele pede para você nunca publicar de maneira individual, logicamente. Você tem que ter a permissão, novamente, como eu falei, para poder também pré-visualizar suas respostas. E você até pode acessar a página, mas você não vai conseguir baixar, caso você não tenha. Aqui, essa lista dos chamados instantâneos demográficos, né, dos dados demográficos, é gerada por um loop. Você pode botar de todas as respostas ao seu estudo, então isso já facilita muito a tua vida, para você não ter que ficar numa tabela de Excel depois, vai ter que ficar numa tabela de Excel, lógico, mas você não ter que ficar ali olhando sujeito por sujeito para compilar esses dados, e essas respostas sociodemográficas, elas são muito importantes para ter o perfil das famílias que compõem, inclusive teus participantes, então, por exemplo, exposição a línguas, se tem alguma patologia associada, enfim. E se o participante tiver respondido várias vezes, os dados vão aparecer várias vezes. Como é que você pode ter certeza se a pessoa respondeu mais uma vez? Você olha pelo hash do ID, que vai ser sempre igual. Olivia, Oi, eu tô com medo do horário, porque tem uma tá outra pessoa. acabando. Tem mais dois, menino. Só mais dois agora. São circunstanciais ao momento que o participante respondeu. Você faz download disso no All Responses, vai incluir tudo, cuidado só com o Global ID. E acho que é isso. As referências bibliográficas. E é isso. Muito trabalho, né, Olivia? Muito É isso. trabalho. Bem, Aqui, bem. tô com um aberto aqui, não sei se ainda tá a tela, se parou de maneira geral, mas aqui aparece um JSON atrás. Mas é isso, aí estamos aqui vendo agora como que ele me mostra em qual lista o participante quer da randomização, e é isso que tá tirando a minha paz agora. Mas estamos em contato com o suporte do MIT, que ainda não me deu um bloco para tentar ajudar a resolver.
Olivia, Vai conseguir. Vamos. Esther, vai. se a Olivia fosse pensar assim, eu acho que seria legal. Você já está há um tempo, há meses mexendo nessa plataforma. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou e até agora pelo menos, e qual foi a grande vantagem de usar essa plataforma, assim, no caso do seu experimento? Eu acho que seria Acho interessante para a gente saber. que a dificuldade, acho que para quem nunca lidou com essa parte de código, embora, né, eles falem que não é uma linguagem de código esse JSON, porque ele vem no formato de texto. A minha tela ainda está compartilhando? Não. Não, porque aqui atrás eu até quando fechei caí num JSON aqui. Eu acho que é essa dificuldade, é tudo muito detalhado e qualquer vírgula fora, ele às vezes dá um bug. Tipo hoje que eu tô vendo essa questão da randomização, o rapaz da MIT já me mandou 2 vezes a questão de como inserir nessa planilha de dados, em qual lista que já estão prontas de randomização meu participante entrou. Mas assim, ele já mandou 2 fórmulas ali e craquelou o estudo inteiro, porque o estudo nem roda. Então, às vezes, é uma vírgula que está fora do lugar. Eu acho que aprender essa questão da programação é que foi muito, muito difícil, porque é muito detalhado e, logicamente, a gente quer aprender e aprender efetivamente e eficientemente. E a maior vantagem com os 2 artigos que eu tinha colocado lá no início, muitos dos artigos, pelo tipo de tarefa experimental que você tem, como uma tarefa de look while listening, você pode fazer, eles apontaram resultados muito satisfatórios e sem diferença estatística para um tipo de rastreamento ocular feito por webcam e feito por experimentos em plataformas online feitas, né, desenvolvidas para experimentos tipo do eye tracking. Você reduz custo, você facilita o acesso desse participante, às vezes você consegue ter uma população mais ampla, porque a pessoa faz isso na comunidade da casa dela, sem precisar de um equipamento caríssimo. E para um tipo de tarefa de acesso lexical, de reconhecimento de imagem, ele parece ser super apropriado. O que parece que é mais sensível quando você usa o eye tracking, como a resposta dele em milissegundos é mais rápida, para um experimento, por um exemplo de diferença fonológica, aí talvez seja mais adequado o eye tracker, foram o que os resultados mostraram. Mas essas plataformas já são desenvolvidas para isso, então parecem ser bem vantajosas para executar experimentos em desenvolvimento cognitivo. Muito mais fácil, né? E muito mais possível agora é difícil, né? Você mostrou um nível de detalhamento aí né, que as pessoas vão ter que se submeter a ele se quiserem trabalhar com isso. Mas isso não tem jeito, é assim mesmo. Agradeço muito a você e a gente tem que programar um curso depois para você dar muito mais. Isso foi só para a gente ver, mas assim, não dava para executar nada, né? E mesmo assim já foi uma apresentação longa, mas era só para poder mostrar como que é. Mas depois a gente tem que aprender a fazer. Ótimo, ótimo. Agradeço muito a você, Olivia. Obrigada. E agora, Olivia, o que a gente vai ter? O Pedro, não é? Só que o Pedro não pode falar. Sou eu. Você pode falar? Maré, eu atrapalho você se eu falar aqui? Não, nem um pouco. Eu não atrapalho. Vou falar baixo, então. Tem um aluno aqui na apresentação, falou, né? Laboratório. Se te atrapalhar, eu acho que não, Pedro. Tudo bem. Lindo! Bom, É vocês seu estão esse vendo? cachorrinho? Não, é de uma amiga minha. Lindo! Eu não tenho cachorro. Eu tô gravando. Mas é porque eu queria fazer ou começar a apresentação um pouco diferente, porque a professora Aniela comentou sobre não começar já muito complexo e para fazer as pessoas pegarem bem inicialmente o objetivo. Pedro, não tá linear a sua voz, tá assim. Deixa eu tentar mudar para esse microfone aqui rapidinho. Teste, vocês estão me ouvindo agora? Signal saving. Sim. Agora tá. Então, ok, eu mudei o microfone para o notebook. A ideia dessa apresentação é que ela pegue mais ou menos o que a professora Aniela comenta sobre começar mais simples para depois engatar no estudo.
Isso. começa a entender o objetivo. Deixa eu Então, botar. por isso que essa apresentação se chama O que é um cachorro. Ele foi quê? no Wrong. Ele Porque foi quando no você olha para os Vision. objetos do mundo, você enxerga coisas diferentes, assim. E aí a gente olha para vários animais diferentes que a gente pode Isso ver você quer que na eu envie pra internet, a você? gente pode ver aqui na realidade, a gente vê animais diferentes e por algum motivo a gente chama todos esses animais diferentes de cachorro. A gente chama animais brancos, pretos, animais que têm pelugens diferentes, que são mais raivosos, mais calmos, mas todos eles a gente chama de Ah, tá cachorros. bom. A gente chama Tá, então eu vou enviar para você. Tá, o tem mais cachorro alguma coisa? caramelo brasileiro, a gente diz que é um cachorro. A gente chama esse cachorro aqui, que eu sempre achei ele um pouco estranho. O rosto dele é meio Você tá falando dentro sofrido, do. mas a gente chama de cachorro. Sim, Então, né? tem alguma coisa na nossa cabeça que nos permite A gente dar faz, só que nome tem problema, a essas né? coisas do Porque mundo. realmente a qualidade E o que é que tem na nossa cabeça que nos permite dar nome a essas coisas do mundo, a entender tudo isso como cachorro? Da coisa assim. Bom, um ser humano se perguntou isso, Mas se eu chama não Susi, sei, porque e ele a gente tem entendeu várias que a perguntas, relação né? Eu não entre sei um se- signo e a relação entre um conceito que está na nossa cabeça, ele é uma abstração dessas coisas que a gente vê no mundo. Eu O vejo, Susi por entendia exemplo, que existem na nossa cabeça o que ele chamava de signos, que são eu essas vejo que tem associações alguns entre um danos conceito físicos. que é essa abstração dessas coisas no mundo. Por exemplo, você olha para Não, vários cachorros e bom, consegue perceber propriedades Cada neles entradinha aqui que tem se enquadram nessa ideia de conceito e junta com uma abstração desse som, dessa forma e forma o signo. Então, o Susi entendia que a gente sabe o que é um cachorro por conta desses conceitos que estão na nossa cabeça. E que é basicamente uma pergunta que Não pode ser acompanha qualquer a álcool, humanidade não. no estudo da Certo. linguagem. O que é um conceito? Como a gente representa esses objetos da realidade na nossa cabeça? Eles vão ter. Bom, lidar com conceito é um negócio muito complexo, porque assim, o input que a gente recebe é muito ruidoso. São vários objetos diferentes que a gente coloca na mesma classe. Eles possuem uma ativação que é dita como que apresenta uma certa gradiência, no sentido de que, por Eu exemplo, acho que vale a pena. quando a gente vai classificar um grupo de aves, é muito fácil a gente chamar um pardal de uma ave. Mas a gente tem uma dificuldade de chamar Sim, pinguim claro. de ave. Ou seja, tem Mas certos também elementos é que calmo, talvez não né? se Tipo enquadrem assim, a com tanta generalidade, certeza naquela assim, categoria, assim. naquele conceito que está na nossa cabeça. Oxe, E além de tudo, a gente Isso também é tem bem a degradação de obscuro. unidades, ou seja, tipo, quando a Tá gente preto aqui perde dentro. o contato Mas essa que com tava animais, por exemplo, funcionando os bem, entre animais, a gente aspas. Mas perde, essa aqui, perde a facilidade de de um lado, enquadrá-los ela em é bem certos conceitos. obscurada, isso Então, pode ver. lidar com conceitos Mas é não muito deve complicado. dar um E efeito além disso, conceitos são generalizado. combinados na nossa cabeça Tipo, para gerar quando pensamentos mais eu posso complexos ver e crenças. Você vê o que eu Então, quis dizer. a pergunta Mas, que tipo, você guia tem o três paper que eu vou douradinhos, apresentar depois, hoje é: três qual a mais melhor preto, maneira de assim. representar Nunca tinha. o que é um conceito? É, Bom, isso é o paper que eu ia apresentar hoje. Hoje eu a acho gente que vai pode tentar responder causar essa pergunta. má E a qualidade resposta sinal, né? deles Tipo, é: eles não conceito, organizaram, talvez a assim. melhor representação que a gente tenha para eles é um vetor. E agora, essa apresentação vai ficar muito estranha, porque a gente vai ter que sair da linguística um pouco e ir para a matemática, que é de onde vem esse Mas conceito de fora, eu vetor. não vejo, tipo assim, um dano Esse modelo que eles vão físico, apresentar é um muito modelo que é dito nítido conexionista, assim, porque ele tem uma noção de que as Não. coisas da nossa mente, elas funcionam meio que distribuidamente e tudo conecta Agora, um a receio gerar que eu as tive coisas do é mundo, que tá? eu Então, acho durante o a artigo, se vocês entrada lerem, do vocês vão ver que esse nome apareceu muito, a palavra conexionista. ter um Mas, assim, a ideia deles branco, é: conceitos podem ser representados por meio de vetores. E agora, eu vou passar boa parte da apresentação para tentar dizer o que é um vetor. O que é um vetor? Tá. Mas antes disso, a gente tem que olhar para a realidade. E na realidade, a gente vai ver coisas como essa aqui, Mas eu acho que é dá uma linha. limpeza nesse Uma linha é um objeto que a gente vê na legal, realidade. assim, mas E eu uma acho que não linha, é o a gente problema, diz que ela né, possui assim. uma dimensão, ou seja, ela só possui largura. Você não consegue colocar, por exemplo, a Ok. altura de uma linha. Você só Então, qual é o próximo analisa o passo? comprimento Seria a dela, gente né? fazer, talvez, Eu imagino tentar que fazer vocês... uma coleta. Aliás, se olha, vocês tiverem algum olha pra problema, ver por se- favor, me E aí você recomenda interrompam. Por favor. botar
porque vai ficar meio complexo. Mas quando vocês veem algo assim no mundo, vocês veem que só tem uma dimensão, só tem comprimento, certo? E aí, quando vocês vão para aqui, agora a gente tem duas dimensões. A gente tem largura e a gente tem altura, não é? Então, e quando a gente vai para um objeto de 3 dimensões, a gente vai ter largura, altura e profundidade, obviamente. Então, a gente já teve 3 objetos aqui que mostram que a gente consegue enxergar dimensões na realidade. A gente consegue identificar uma dimensão de largura, uma dimensão de altura e uma dimensão de profundidade. A gente só consegue enxergar no mundo até 3. Depois de 3 dimensões, a nossa cabeça fica ruim de representar. Tanto que se você for procurar na internet um objeto com 4 dimensões, você não vai conseguir entendê-lo especificamente. Mas é porque a gente só consegue representar o mundo em 3 dimensões. Assim, de repente, Quando a gente, consegue entendendo diagnosticar isso aqui, quando a gente vai para um plano cartesiano, que é aquilo que a gente vê em gráficos, basicamente, a gente diz que vê um eixo X e um eixo Y. Isso também são dimensões. Então, a gente tem uma dimensão X, uma dimensão Y. E aí, quando você vai trabalhar com gráficos, você pode, por exemplo, localizar pontos aqui. Se eu botar um ponto em algum lugar aqui, eu vou poder localizar esse ponto em relação ao eixo X, a essa dimensão X, e em relação a essa dimensão Y. Então, por exemplo, aqui quando a gente vê um pontinho aqui, se a gente colocar, deixa eu tentar colocar para ficar melhor para vocês. Se eu colocar esse ponto aqui, ó, a gente isso aqui é um ponto. Se eu colocar esse ponto aqui, vocês conseguem... Oi? Tá. Não. Vocês conseguem colocar aqui, ó, ver que esse ponto, ele vai no 2 do eixo X. Ou seja, ele tá no eixo X, ele está na dimensão 2. E no eixo Y, ele também está na dimensão 2. Ou seja, ele é um ponto em que ele está no lugar 2, 2. No eixo X, na dimensão X, ele está no 2, no eixo Y, 2. No caso desse segundo ponto aqui que eu vou colocar, ele está no eixo X 4 e no eixo Y 2. Então, ele tem uma localização 4, 2. Por que eu estou falando ponto? Se aqui tem uma seta, é porque, na verdade, quando você vai lidar com o que eu vou falar aqui, que são os vetores na matemática, eles preferem representar por setas, porque você tem a noção de outras propriedades que existem. Mas se você colocar um ponto aqui também serve, porque um vetor sempre começa do zero e vai até o ponto que você... até o ponto final dele. Mas em si, por que uma seta? É porque um vetor, ele possui propriedades. Ou seja, um vetor é um segmento de reta aqui. Ó. Segmento de reta é esse pedacinho de reta aqui que eu mostrei para vocês. Ele possui uma direção, um modo e o sentido. Essa parte vai ser mais tranquila de entender. Ele aponta para a esquerda ou para a direita. Ele pode ir para horizontal, pode ir na vertical, na diagonal. E ele tem um tamanho. Então, o módulo dele aqui ele tem um tamanho. No caso aqui, o tamanho dele seria 2, 2. No caso do... Oi, pode falar. Pediu assim, as luzinhas estão ligadas, e ambos os conjuntos juntos tinham as luzinhas Esse aqui? ligadas. Então, isso deve ter acontecido antes. O que significa? Né? Tá funcionando, você está entendendo? Não, é quando você representa o vetor. Na matemática, eles vão dizer que, por exemplo, isso aqui A é o ponto, isso aqui B é outro ponto. Quando você escreve AB, só o A e só o B, você está representando a reta, essa mini reta aqui. Quando você está falando de vetor, quando você está dizendo, o vetor A, por exemplo, ele sempre tem que ter uma setinha em cima dele assim. Então, é o vetor A do segmento de reta AB, tá? Tá, obrigada. Mas você não precisa necessariamente se preocupar com isso. Mas, enfim, esse aqui seria Falam uma ideia de bastante vetor. essa propriedade de ser infinita quando tem a seta. Muito mistério. O vetor é infinito, né? Você podia seguir aí, saindo, ultrapassando esse segmento AB e podia aumentar nessa. Eu não sei
Pode ser. Geralmente eles não tratam Segmento como de vetor reta que porque, por define exemplo, ele o segmento de Mas reta que isso é uma define coisa que aconteceu uma agora. parte do Depois que vetor. eu fiquei triste Né? de não ter feito um print screen disso. Isso, É. exatamente. Não também não reconheceu. Aqui a gente vê vários exemplos de vetores. Então você já entende que, por Isso que exemplo, tá cada aqui vetor no desse, ele vai script, terminar em que algum era no pontozinho script. aqui, ó. Esse aqui termina aqui, esse aqui Parece que termina tá aqui. funcionando. E cada um deles vai ter uma direção, uma intensidade, Tá. um módulo, né? Direção, módulo e sentido. A gente vê, por exemplo, que esse daqui está na diagonal, apontando para a direita, e tem um tamanho 1. Ó, se você vê que cada Só bloquinho não pode desse tem um fazer tamanho 1, no eixo X, 1, no eixo Y, 1. No caso desse aqui de trás, esse daqui, a gente diz que ele está na horizontal, apontando para a esquerda, Bom, e ele tem o tamanho -2, 0, porque ele não está, o eixo Y, que se você Ok. perceber, ele não saiu do canto, Quanto é o continua no 0. Então, ele só moveu do eixo X. Então, vocês veem que, basicamente, um vetor são essas setas que localizam pontos em um espaço matemático, que a gente chama de espaço vetorial. Mas vocês não precisam decorar isso. Não é com você, né? Então, a Só gente pra viu que recapitular. vetores existem. Pode falar. Desculpa. Não, só para recapitular para ver se entra na minha cabeça. Tem a direção, aí tem o módulo, a Uhum. intensidade, que é o tamanho, e o. Ah, Funciona. tá. Sentido. Maravilhoso, Direção e coordenado, sentido, tem entendi. consistência Tá, no valeu. funcionamento. Isso é um pouco triste, né? Assim, Tá. São fiquei propriedades que surpresa definem um não consegue vetor. botar. Então, a gente viu que vetores, eles Tá. existem Ok. no, Não queria te em perder duas falando. dimensões, certo? Tranquilo até aqui. Eu acho que é isso, Só né? que aí é o ponto que complica. Deixa eu só te Por fazer uma quê? pergunta, só para ver se eu estou certa. Anda uma para trás só. Não, mais uma. Não, mas é bom. Eu acho que essa sexta-feira Esse tamanho eu de vetor vou aqui, fazer isso e ele vou é tentar sempre rodar um positivo, ele não sujeito. pode ser Para negativo. ver se E ele é o abstrato, recorder ele understand, né, o não é específico, na verdade. Ele não é isso? Porque você acha que a interferência não é Isso. tipo firewall, não é tipo O módulo assim. perde a capacidade de ser ordenado em com algum tamanho, porque ele é sempre positivo, ele não tem condição, não é Uhum. isso? Ok. De ser Tá, negativo. só... Se você puser um vetor que é Bom, o que a gente viu é que menos independente menos independente do eletrodo, né? Quer dizer, você enfia o mais mesmo, você troca o e o conjunto outro, eletrodo que é do mais primeiro ou para menos reconhecer um você mais vai ter novo dois que vetores ao contrário um do outro, mas que no módulo eles são iguaizinhos. Sob Isso, aspecto exato. igualzinho. Tá, ok. Exato. Porque assim, ó, imagine que você... esse negativo e positivo, ele existe aqui no gráfico para identificar principalmente a direção, o sentido do vetor. O vetor em si, a ideia de módulo, ele sempre é positivo, como ela falou. Ele aparece aqui no negativo mais para mostrar a direção de onde ele está indo, entendeu? Mas, por exemplo, o módulo desse Mas é porque vetor isso aqui é uma outra 2. dimensão. O módulo dele é uma outra dimensão. É a dimensão só do tamanho dele, mas não em relação aos outros. É uma dimensão, Isso, né? Ok. isso. Ele tem aqui, por exemplo, Não, mas ele eu tem o nunca tamanho vi 2, isso, de mas todos- ele vai ter, por de exemplo, o todos mesmo os tamanho do eletrodos estarem da que mesma esse forma. módulo, que esse Tipo, vetor aqui, aqueles por eletrodos exemplo. são 25, É o mesmo módulo. são Só que eles estão diferentes porque eles estão com isso mesmo, direções não e era sentidos... Não, Era tipo tá com todos direções diferentes, mesmo mesma- sentido. Esse está na diagonal, esse isso é muito estranho. tá na horizontal. Ainda mais Então, porque os vetores eles a podem gente sabe estar, que por tem exemplo, em duas problema dimensões, de que é o que a gente viu aqui no qualidade gráfico, o eixo X e o eixo Y. Mas eles não Ele precisam fica estar em mais duas dimensões, especial. eles podem estar em 3 dimensões, que é um objeto 3D, por exemplo. E aí ele consegue captar 3 informações, uma informação do eixo X, uma do eixo Y e uma do eixo Z. Tudo bem. E até aqui Exatamente. a gente Então, consegue isso é enxergar. O Tá, eu vou problema
é porque você consegue, matematicamente, colocar 4 dimensões, por exemplo. Botar uma dimensão W aqui, por exemplo, num vetor. Só que a gente não consegue enxergar isso facilmente num gráfico, entendeu? Tchau. E aí que a gente chega no que eles chamam, se vocês virem artigos, textos que falam de vetores, sempre fala alguma coisa, espaço vetorial multidimensional. É porque ele é multidimensões. Enquanto a gente só consegue enxergar 3 dimensões, a realidade é que, por exemplo, coisas como ChatGPT possuem milhões de dimensões. Entendem? Então, são valores que capturam certas informações dos vetores, só que são, sabe, inúmeras dimensões. A gente viu aqui 3 no máximo, sabe? Mas aqui podem existir ou várias e várias e várias. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, de um videozinho muito didático que explica o que é um GPT, em que ele mostra como esses valores de cada dimensão do vetor são estruturados. Então, por exemplo, aqui você tem um vetor como mol, aqui que eu não sei a tradução. Eu acho que é um... Mol é um. Como é que chama aquele? Aqui só. Esse primeiro é uma topeira. Mol é topeira. Uhum. Agora, o segundo é o mole, que é o plural do mol da química. Um mol Tá. de carbon dioxide, que é uma medida Sim, da então, química. E aqui, take a biopsy of the mole, aqui é verruga. Então, é verruga, topeira e a palavra da química, mol. É tudo mol, mas Sônia, tudo mol, mas cada um tem um. eu posso pedir um favor? espera aí, a Maré tá pedindo favor. Acho que estão te ouvindo, Maré. Você arrumar? Ah, eu guardo sim. Não se preocupe não, pode ir. Tá, voltando. Essa foto aqui, ela parece que eles são a mesma coisa, mas na verdade no vídeo esses parâmetros se alteram, né? Porque quando eu tirei o print para mostrar só como esses vetores funcionam, aí fica parecendo igual, mas não são iguais não, tá? Só para... São três, porque a mesma tá, palavra, mas sentido diferente. são três coisas diferentes. A Mole, ideia é, a topeira. ideia a ideia é que cada parâmetro desse, cada dimensão dessa que a gente viu, vai se ajustar a depender do contexto em que ele está. E é assim que um modelo de linguagem artificial funciona. Ele representa essas coisas como esses vetores, em que essas dimensões que cada vetor captura vão se aproximando ou se distanciando de outros vetores. Então, por exemplo, ele calcula o quão distante a palavra mol está de shrew aqui, por exemplo. O quão próximo está de one. Quanta frequência, qual a frequência em que uma aparece junto da outra. E a partir dessas relações de distanciamento ou de proximidade, o modelo vai conseguindo calcular o que é, por exemplo, esse conceito mol aqui. É o que a gente vai ver mais. Como Mas o ele que eu não faz estou isso. entendendo, não estou entendendo uma Pode falar. coisa. Essa parte aqui, o mol na primeira, uma topeira inteligente americana, né? Nesse aqui, esse mol aqui, que é um bicho, que é uma topeira, está 5,8, 9,9, 2,5. Mas aí, se você fizer um mole da célula, né, da molécula de dióxido de carbono, você está com o mesmo número, 5,8, 9,9, 2,5, 3,7. E se você for pegar o último, que é a verruga, também está com o mesmo número. Eu não estou entendendo isso. Eu também não entendi Não, isso. então, isso Eles se alteram, eles se mantêm, mas eles se alteram em relação ao que está ao redor, é isso? é Ou por não? conta do print que eu tirei. Foi do print que eu Ah, tá. tirei. Mas eles se alteram, é um vídeo isso daqui, entendeu? Esses valores eles vão se alterando ao longo da explicação. Então é meio que em um GIF Ok. funcionaria melhor. Entendeu? Aqui Entendi. foi só para mostrar que um vetor ele consegue capturar inúmeras dimensões, entendem? Pedro, E esses que valores são relativos ao módulo que você falou, né, de localização? isso, exatamente. Não, mas o do mol não Ca- está se alterando, tá vendo?
Não, então, nesse momento não, entendeu? Foi quando eu tirei o print, as coisas estavam aparecendo, mas no vídeo as coisas mudam, entendeu? Os valores mudam a depender Ah, ok. do Oi, local. estão me Mas escutando? assim, Olá, Léo. se o módulo é o tamanho É, do vetor, e o vetor é uma reta, e não, acho que faz sentido estar tudo com o mesmo número aqui, não? Não, não pode fazer, porque ele também gente, eu posso responder Pode. essa pergunta. responde, então. Então, que também foi algo que me deixou confuso. Eu não lembro se eu falei com o Pedro também. Porque, pelo que eu entendi, primeiro com algumas palestras, inclusive algumas palestras que o Pedro enviou, eu vi outros vídeos depois, conversando com o aquele professor lá de ciência da computação e pegando umas informações picotadas nos artigos, o que eu entendi é, o modelo ele é treinado com base na ortografia, na forma ortográfica. Então, se você tem, digamos assim, 50 mil ocorrências de veado como o animal e 50 mil ocorrências de veado como o xingamento, vamos supor, Uhum. ele vai ter uma representação que não vai ser exatamente de animal, mas que vai estar mais para animal. E aí, pelo que eu entendi, o modelo ele cria, os modelos, no caso, pelo menos os de Large Language Models, eles são treinados nos textos e criam uma representação base, entre aspas, tá? Isso não é uma palavra da literatura. Eu estou criando aqui uma palavra, uma representação base. A partir das sentenças, ele vai desambiguizando possíveis outros significados para essas palavras. Isso também foi algo que me deixou meio encucado, porque a gente tende a, pelo menos intuitivamente, pensar que quando a gente tem uma palavra que tem passa por homofonia, isso, Homófono. a gente tem duas entradas lexicais para ela. Pelo que eu entendi, nesses modelos que representam uma palavra por vetor, pelo menos tipos large language, no caso dos large language models, você tem um significado base, entre aspas. E aí ele precisa do Teria um contexto. significado base entre essas daqui? É? Oi? Você teria um significado base entre essas daqui? Sim, com base no treinamento nos dados. Foi o que eu entendi, tá? E aí eu fiz várias vezes essa pergunta para o meu professor também disse que, pelo que ele entendeu, é assim, é um pouco complicado, porque tem alguns detalhes que não aparecem na literatura. Muito explicitamente, até porque isso eu já falei uma vez com o Pedro, muitos desses artigos não são escritos por linguistas, então eles não têm algumas preocupações que a gente tem, tipo essa. Uma coisa que eu poderia pensar, para acomodar mais ou menos o que você está falando, é que tem um significado que é preponderante em relação aos outros, que ele é mais frequente, né? E aí esse seria o significado que você acessaria ao se deparar com a palavra mole, né? Mas eu não sei entre esses daqui, me parece até esse animal seja bem menos frequente, né? Uma topeira é bem menos frequente do que a verruga, por exemplo. Então, Pelo que eu entendi, vai estar relacionado com o treinamento que é feito com base no número de ocorrências. Mas você não teria, por exemplo, pelo que eu entendi, tá? Você não teria. Você teria um vetor, se digamos assim, se o uso mais frequente é de mol como topeira, o vetor estaria mais próximo de do que seria um vetor de mol unicamente como topeira, mas não vai ser exatamente mol como topeira. E aí, quando ele vai passando pelas etapas, né? Porque esse peso aí ele é recalculado várias vezes. Aí no final das etapas, eu não lembro agora quantas vezes são, mas no final dessas etapas ele chega no que seria o significado no contexto. entendi. Sim. Em uma parte eu vou comentar um pouco sobre a ideia de definição, que esse é um problema que as pessoas apontam nesses vetores. Dizer, que as palavras possuem definição. Mas o autor vai defender que, na verdade, isso importa pouco, que o que importa mais é o contexto em que elas estão sendo utilizadas para ganhar sentido. Mas, Leonardo, oh, é, oi. Então não haveria distinção, assim, por essa perspectiva, assim, entre palavras polissêmicas e homônimas? Seria tudo, não teria, por exemplo, previsões teóricas de entradas diferentes, nem nada disso.
Não, eu diria que Diferente para provavelmente recebem mais ou menos pelo que eu entendi, tá? O mesmo tratamento. Porque o tratamento ele é dado com base na ortografia. Aliás, tem um negócio muito louco. Desculpa, Pedro, chegar no meio aqui. É muita coincidência. Porque eu entrei exatamente no momento que você falou sobre um negócio que me deixou assim, descabelado. Agora eu tô com pouco cabelo, né? Mas que quando eu tava com cabelo me deixou descabelado. E aí eu fiquei assim, vários dias tentando entender. E foi justamente esse ponto. É, porque eles fazem com base na ortografia. É com base na ortografia. Inclusive, é muito engraçado isso, assim, para um momento para a gente discutir depois, até de repente quando o professor Leandro vier, porque essa ortografia não corresponde nem necessariamente a um item lexical e a um morfema. Por exemplo, eu vi um exemplo, uma pessoa deu como exemplo, que a palavra, de repente, interesting, ela é segmentada, tem um token reconhecido ali que é o INT, por exemplo. É, enfim, é muito interessante isso. Aí eu tô assim, me doendo que justamente hoje eu não consegui participar desde o início. Mas assim, eu comecei realmente faz muito pouco tempo, mas eu acho que não vai dar tempo de terminar hoje, inclusive. Eba! Mas então, ó, outra coisa que acontece, que se vocês forem ler o artigo, vai aparecer bastante, é a ideia de que esses vetores são ortogonais. E por que isso? Na verdade, é uma estratégia da matemática para facilitar o cálculo. Então, eles geralmente colocam os vetores ortogonais, ou seja, perpendiculares um ao outro, para que seja mais fácil de fazer cálculos entre eles. Então, toda vez que estiverem falando de ortogonalidade no texto, é porque ele se refere a isso daqui de que um vetor está perpendicular ao outro, para fazer os cálculos serem mais simples. Mas só um detalhe aqui. Só que, por exemplo, a partir disso que a gente está vendo, e de que um vetor se estabelece em conexão com o outro, a gente está entendendo aqui um significado que é estabelecido por associação e não por oposição. O Saussure, ele colocava aí meio que um signo que se estabelece em oposição a outro. Meio que um signo é o que o outro não é, que ele falava algo nesse sentido. Só que, na isso. verdade, aqui a gente tá entendendo um conceito, ele ganha significado em relação às outras coisas, não se opondo a elas, mas se relacionando a elas. Então, tem Que é algo muito mais... tem uma unidade pela forma de escrever. Eles são todos unidos, um por cima do outro. Um fica exatamente onde está o outro. Mas à medida em que for mudando o meio que eles estão, aí vai formando justamente o caminho do vetor. O vetor vai se virando, né, para se afastar Sim, dessa sobreposição. No início é tudo superposto, depois ele vai sobreposto, depois ele vai se diferenciando, rodando. isso, exatamente. E eu vou falar um pouco sobre algumas coisas matemáticas que eles usam para fazer esses cálculos. Inclusive, assim, essa ideia de vetores para representar conceitos não é nova. O autor comenta um pouco, inclusive, sobre esse pesquisador chamado Roger Shepard, que ele usou o método do multidimensional scaling, escalonamento multidimensional, que é tipo um... Se vocês mexem com EEG, vocês devem lembrar do Principal Component Analysis, que é basicamente um Principal Component Analysis. Só que a diferença aqui é que, em vez do PCA que mede correlação entre os valores, por exemplo, dos eletrodos do EEG. Uhum. O multidimensional scaling mede distância, que é justamente isso que os vetores analisam quando estão fazendo cálculos, é a distância ou proximidade entre elementos. E ele usa isso para mapear conceitos psicológicos, ele mapeava, e em relação à similaridade desses dois, quão similares eram, a distância entre um e eles ou a confusão que existia entre esses itens. Esse método entende que uma coisa só é interpretada quando é comparada com as outras. Por exemplo, dois conceitos que são mais próximos, a gente teria dois vetores que são mais próximos. Exemplo, um vetor para casa e um vetor para lar. Provavelmente eles seriam parecidos. Teriam diferenças, obviamente, porque são usados em contextos diferentes, mas seriam mais parecidos. Aqui eu trouxe um exemplo de como isso é feito. Por exemplo, se você pegar
a distância entre os genes em células diferentes, esse multidimensional scaling aqui, ele vai meio que calcular essas diferenças, por exemplo, entre células, entre a célula 1 e a célula 2, e vai botar num gráfico para analisar a ação. Porque se for muito distante, a gente pode concluir, por exemplo, que tem propriedades diferentes. Se for muito perto, não tem tantas propriedades diferentes. É algo como o PCA faz para encontrar áreas Uhum. do córtex que tem que são mais significativas em relação a outras. Aqui eu trouxe um exemplo com palavras. Então, por exemplo, se a gente pegar várias palavras diferentes, o que esses modelos vão calcular é essa distância conceitual entre elas, em que contexto são usadas, com os textos que eles analisam a frequência de uso, e, por exemplo, o grau de proximidade delas no texto, na frase. Então, e vão calculando essas distâncias lineares aqui entre elas, e os vetores vão sendo calculados em relação a isso. Então, é basicamente assim que esses modelos começam a funcionar. Eles citam três modelos que fazem isso, esse BERT, esse Word2Vec e os Transformers, que são dos ChatGPTs da vida, que são modelos semânticos que aprendem representações de palavras baseadas em vetores. Esses modelos já fazem isso que eu estou comentando com vocês. Que o autor disse, inclusive, são convincentemente conectados a propriedades de conceitos humanos. Ele disse que isso aqui é muito próximo do que a gente faz. Ele vai dizer, e agora vai começar um pouco a complicar para mim, porque eu não entendo tanto de semântica, mas ele comenta que esses modelos conseguem lidar com a composicionalidade, que pelo que eu entendi, é o modo como a gente combina conceitos novos. Então a gente tem aqui o negócio do barco vermelho, né? Então, essa propriedade de composição, esses modelos conseguem alcançar por meio de dois negócios que são muito estranhos, que é um que se chama produto tensorial e outro que se chama VSA, ou arquitetura simbólico-vetorial. O produto tensorial é um negócio super estranho. Super estranho. É um tipo de multiplicação de vetores. E eu acho que isso para uma apresentação, acho que é o que pode ficar na cabeça de vocês. Eles multiplicam vetores para formarem novos vetores, basicamente. Então, é assim que eles conseguem combinar o vetor carro com o vetor vermelho, multiplica e forma um vetor novo chamado carro vermelho. E isso esses modelos fazem e conseguem lidar muito bem. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas Não, só mas para isso é vocês verem. matemática pura, né? Esse cara que É está do muito lado de fora, estranho. ele multiplica o primeiro, multiplica o segundo e soma os dois. Né? Isso, Se exatamente. você tem o A fora do parênteses, você tem, na verdade, o A multiplicando o B, o A multiplicando o C, e a soma dos dois, porque, na verdade, você estava partindo de uma soma B com C. Sim. Só que tem uma diferença desse para outro tipo, porque existem outros tipos de multiplicação. Por exemplo, que chamam de dot product, que são utilizados em vetores. Essa multiplicação é mais diferente, porque ela tem propriedades diferentes quando ela é aplicada do que uma multiplicação comum. Eu estava vendo um texto mais simples sobre isso, ele dizia que entenda o produto de tensores como uma versão grandinha, como se fosse uma multiplicação adulta. Como se é uma multiplicação um pouco mais complexa, mas em base é uma multiplicação de vetores. E aí eles conseguem fazer com que composição exista. Aqui eu trouxe um exemplo de como esse negócio é altamente estranho. Essa é outra representação visual de vídeos que tentam simular como é que isso funciona. Para cada T aqui, você tem um tensor, que é tensor aqui. E quando eles se multiplicam, é como se o tensor, que é formado de vários vetores, ele se combinasse com esses outros tensores e formasse meio que uma placa, uma estrutura que é uma estrutura nova. E aí ele conseguiria fazer significados mais complexos, como é o caso da composição. Por exemplo, aí cada setinha dessa aqui, é uma amarela, uma verde, é um vetor que compõe cada tensor, basicamente. Então, por exemplo, esse 133
por alguma razão, ele é mais composto pelo vermelho para essa seta para cima do que ele não Uhum. tem nada de seta para a esquerda, para a direita, né? Isso, Ele tem exato. zero de seta para a direita. Exato. Ele é composto por uma certa combinação um pouco diferente, entendeu? Isso é uma permutação, né, que está aqui. É como se Eu, fosse uma... eu não sei dizer se é exatamente isso. Porque eu não tenho esse conhecimento aprofundado em tensores. E os meus amigos de ciência da computação falaram que isso aqui é um dos piores assuntos que existe na matemática que eles estudaram. Então, eu confesso que eu não sei responder isso com certeza. Mas, Só para assim, avisar que eu fechei com o Leandro a data nova, que a gente teve que desmarcar o final desse mês, porque vai ter o evento de linguagem e cognição, e ele já confirmou no dia 23 de outubro. Então é uma pergunta até para fazer para ele. verdade. Não, tudo, né? Perguntar para ele. Então, o autor coloca como se cada palavra fosse um ponto. Vocês lembram que a gente estava tratando a seta como ponto? Que poderia ser os dois? Pronto, então vamos dizer que é como se fosse um ponto nesse espaço vetorial, basicamente é um espaço em que você bota esses pontos, com milhões de dimensões, cujo sentido só fosse capturado pela interação com outros vetores, nesse espaço vetorial. Se vocês forem fazer uma analogia, é como se fosse o espaço vetorial fosse um texto e que as palavras estivessem todas lá, são pontos nesse texto. E aí só faz esse sentido quando estão combinados lá, pelas relações. Mas é uma analogia fraca, só para vocês não ficarem, para não ficar tão abstrato. Só que aí vem um ponto. Os autores não dizem que isso é que é algo de como o cérebro funciona de fato. Eles dizem que isso está no nível representacional, algorítmico, ou no nível computacional. Então, esse é eu diria que até mais algorítmico, inclusive. Ele está dizendo que é assim que isso funciona nesse nível. E aí, não dá para explicar, obviamente, mas não é o nível da mente, digamos assim. Não é o nível do cérebro, do algo físico. A gente está no nível mental, assim. Algo mais abstrato. Então, é mais para localizar onde é que está essa proposta deles. Essa abordagem se baseia muito na linguística cognitiva, assim. Se vocês estudarem linguística cognitiva, aparece muito. Que é a teoria do protótipo, de que cada conceito é um ponto nesse espaço de traços, assim, tem elementos mais centrais e elementos mais periféricos. E a ideia do modelo de exemplares, que é de que a gente registra tudo na memória, basicamente. E que esses vetores, de fato, eles vão calculando com base em tudo que está, todos os inputs que estão associados a eles. Então, é muito linguística cognitiva. Eu acho que é o mais perto linguisticamente que está desse modelo de vetores. E aí ele coloca que a pertencimento a um conceito é probabilístico, ou seja, não é algo como a teoria coloca a teoria gerativa coloca em relação ao léxico, de algo que ele é ou não é daquela classe, mas de que ele é probabilístico, ele pode estar mais central, ou seja, ele pode estar mais próximo aos vetores que estão nessa classe de elementos, ou ele pode estar mais distante, entendeu? Então é mais nesse sentido. Um exemplo desse modelo exemplar é um trabalho do Labov, só comentando rapidamente, que o Labov começou a perguntar às pessoas se elas achavam se isso era uma caneca ou um pote, um negócio assim. E aí ele foi esticando o desenho, e aí chegou no 3 ou 4 aqui, as pessoas começam a duvidar se isso é um copo de fato, uma xícara, se isso é uma xícara ou era um bowl, acho que era bowl, não lembro a tradução. E aí as pessoas aqui, você começa a perceber que os conceitos não são tão fixos, mas que eles possuem um certo limite, assim, e que o que é que entra e o que é que não entra. Certas coisas são mais facilmente percebíveis e certas coisas são mais dificilmente encaixadas nessas categorias. É mais um exemplo de como isso seria na linguística, dessa ideia de pertencimento que é mais prototípico ou não prototípico. E aí essa prototipicidade está relacionada ao quão próximo um vetor está dos outros. E aí, por exemplo, o vetor de andorinha, se a gente for transformar a andorinha em um vetor, ele está mais Pode próximo. voltar um pouquinho só para
para a xícara? Então, o que acontece aqui nesse negócio do Labov, várias pessoas já falaram isso, é que quando ele vai puxando, ele não tá puxando a dimensão vertical, ele só está puxando a dimensão horizontal. Então, na verdade, ele está alterando a forma primeira lá. É por isso que o Saussure estaria errado aqui, porque o Saussure fala disso, mas você mantendo a forma. Aqui ele está mudando a forma. É assim que funciona o vetor? O vetor altera uma dessas proporções? Sim, sim, ele vai alterar. É, o Então, cálculo você que ele altera da faz. primeira para a segunda, e ainda assim você está alterando, mas ainda se mantém. A terceira já é um pouco. Agora, Isso. a quinta é um bowl, né? Você já não tem mais uma xícara, porque você não tem a dimensão vertical, a razão entre a boca do negócio e o tamanho dela foi alterada. Sim, é como se você pensasse na ideia de, por exemplo, a gente tem uma classe que é dita como pássaro. A gente tem aqui uma andorinha. Ah, um pardal. Um pinguim. Ah, uma galinha. Entendeu? Como se essas outras palavras fossem se distanciando mais desse conceito. E chegar a um ponto que isso se torna mais ambíguo, de você saber o que é e o que não é. Não vai ter tanta concordância. Entendeu? Como se esses vetores fossem se distanciando mais e mais do vetor da classe associada. Por exemplo, se a gente tivesse um vetor para xícara, isso aqui iria se distanciando, o vetor de cada uma dessas. Eu não sei, assim, se o Pedro entendeu desse jeito também, mas pelo que eu entendi, acho que até assim, com base em algumas palestras que a gente assistiu, acho que ele também viu, que você teria, por exemplo, um vetor apontando para um objeto circular super esticado, de que não seja esse, e um outro vetor apontando para um objeto circular menorzinho, digamos assim. Então, por exemplo, 1 e o 5 estariam próximos, mais aproximados desses objetos assim, apontando nessa direção. Uhum. Eu não sei se o Pedro também entendeu dessa forma. Não, eu não entendi o que você falou nesse Tá. sentido aqui. É, Isso aqui eu só tinha dado o exemplo para mostrar a questão de prototipo, o que não, é. sim, com relação à pergunta, comentário, enfim, que a professora Sim, Aniela fez agora. Tipo assim, imagina que você tem vários objetos que são esticados e redondos assim, que nem o 5. E aí eles vão estar apontando para cá. E os esticados os menos esticados e mais arredondados estariam apontando para cá, algo digamos assim. E aí o 1 estaria mais apontado para cá e o 5 estaria mais apontado para lá. É como eu entendo que ele faria a distinção com base nesses traços. eu não tenho certeza. Eu não lembro de uma palestra que a gente viu nesse sentido, Léo, mas eu Não, é confio. aqueles falando sobre, por exemplo, King and Queen e Man and Woman. É, Eu vi isso. não viu não? Não sei. Desculpa, desculpa. Então, de repente, é que a gente manda tanta coisa um É, pro outro. Aham. E, sim, de fato. enfim, depois eu posso, eu mostro um print Uhum. desse gráfico. Mas seria Mas aí algo só. assim. Tá. Mas aí essa aqui foi mais para mostrar a ideia de como eles enxergam esses conceitos que não são tudo ou nada, ou faz ou não Uhum. faz parte, mas que seria mais Uhum. prototípico ou não. Ok. E aí, como é que vetores se relacionam? Por exemplo, você tem que ligar na nossa cabeça uma ideia de causar, por exemplo, pegar um verbo causar, o conceito de causar, ele tem que se ligar a um objeto que pode causar algo e um objeto que não, que é causado, que é o que ele chama de binding, que é essa linkagem entre duas representações. Que ele diz que isso é muito fácil de fazer com um vetor. Em que é só você somar uma soma simples e aí vai ficar um negócio super estranho para todo mundo aqui. Ele diz que é uma soma simples de vetores consegue fazer essa associação entre representações diferentes. Ele dá um exemplo mais para baixo no texto, que é a diferença entre duas palavras como se fossem vetores. Ele diz que, por exemplo, a palavra carros, você consegue encontrar o plural dela se você juntar um vetor
carro com um vetor maçãs e remover, diminuir, subtrair o vetor maçã. Então, vamos fazer uma matemática aqui, ó. Corta o M, corta o A, corta o C e corta o A, que é o que isso tira. Sobra o carro e o S. Logo, carros. É basicamente, essa é o exemplo básico de como aconteceria essa soma de vetores, entendeu? Obviamente que o vetor não está sabendo que não está vendo letras. Ele está analisando aqueles números que ele possui, entende? Aqueles números que a gente viu. Mas a Ele calcula. simplificação é essa. O que ele está Isso. falando de uma simplificação. Então, realmente, é baseado na ortografia, né? Porque você Sim. faz na ortografia. E aí Só que a criança que não sabe ler ainda, como é que ela representa essas coisas se ela não tem ortografia? não, no caso, calma, professor. Eu acho que eu me perdi nessa pergunta. No caso, o modelo, esse é um exemplo do que ele está falando, mas, por exemplo, o Não, o modelo em si, modelo é em está cima, vendo. é um modelo ortográfico. É porque é o modo como eles treinam o modelo, entendeu? Mas poderia ser. Por exemplo, o modelo é tudo zeros e uns, assim. Só que o input dele que ele recebe para ser treinado é ortográfico, geralmente. O que eu entendi, o que eu entendo, professora, assim, é que você poderia transferir essa mesma lógica para fonema. Aham, entendi. Exatamente, assim. Que, por exemplo, é o que o pessoal da cognitiva diz, que você, por exemplo, se você ouvir muito carro, 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 depois ouvir muito maçã, 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 e depois você ouvir carros, vários carros, várias maçãs, você começa a abstrair uma propriedade similar entre os dois ali, de Uhum, pluralidade. uhum. Só que ele não coloca exatamente de que isso está no nível implementacional. Eu acho que esse é um ponto para ficar atento nesse sentido. Porque eles não estão necessariamente dizendo que é assim que o cérebro faz, mas que seria assim nesse nível algorítmico, de que a gente teria que Sei. trabalhar com algo que é associativo, algo que está sensível ao input, que é basicamente algo que a linguística cognitiva já faz. Uhum. E eles falam que, por exemplo, como é que você consegue fazer um vetor se associar ao outro? Eu comentei um pouco sobre o tensor product para falar de composicionalidade, mas questões de proximidade e associação, ele também cita dois outros processos matemáticos, que é essa codificação em igreja e em igreja, e esse VSA. Gente, já são 4h10, eu não sei se vocês querem esperar, eu não sei Pelo como. menos disso, o que que é esse negócio de church? Explica isso. Professora, eu acho que para a senhora vai ser simples. Porque é o cálculo lambda que o pessoal faz para semântica. Por isso que eu estava perguntando se alguém tinha mais alguma coisa sobre isso. Tá. O cálculo lambda, ele é basicamente um algoritmo, uma, uma linguagem de programação que você consegue usá-lo para tudo, para calcular tudo, parece. Porque ele é muito simples. E aí, por ser muito simples, ele é muito generalizável. Por exemplo, dá para fazer cálculo semântico com ele. Da mesma maneira, você conseguiria, então, usá-lo para calcular a relação entre vetores, pelo fato de ele ser muito simples. Esse Church Encoding, ele usa o cálculo lambda para mapeá-lo com números, valores numéricos, que são esses valores que tem dentro dos vetores em si, entendeu? Então, é como Sei. se ele generalizasse esse cálculo para lá. Então, você consegue usar o mesmo cálculo tanto para vetores quanto para a linguagem. E aí você consegue fazer essas associações, esses cálculos de associação. E Agora, aí me tem diz o VSA. você vai continuar na próxima vez, né? Para a gente Eu acho que pode continuar, ser. o que que você sugere que seja lido? Olha, eu diria que seria legal ver esse artigo. O artigo em si ele não é difícil, eu não achei ele complexo, ele simplifica bastante as coisas. Não Ok. porque assim, a maioria das coisas que eu vi, principalmente essa parte da matemática, ela tá no artigo, só que resumida.
E aí eu achei na internet, por exemplo, coisas que eu até coloquei aqui no final, que Colocou são já? vídeos, que são vídeos aqui Mas você não especificamente botou lá, de. não. Não botou lá na página, não. Não, o slide ainda não está lá, mas eu posso mandar os vídeos no WhatsApp. Faz isso, tá? Faz isso, Tá, para a gente poder conversar mais com você, tá? ok. Mas então é isso. Esther, você ajeita? Ajeito sim, Anne. Tá bom, tá certo. Então, beijos a todos.